Questão 102. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Então, preparação da matéria-prima, nós temos aqui as subetapas: seleção dos grãos, descascamento, trituração e cozimento. E na extração do óleo bruto, nós temos a prensagem, a extração e a destilação. E aqui o que ocorre em cada subetapa, né? Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das ligações, das substâncias, perdão? Bom, essa questão vai falar de propriedades gerais dos compostos e de separação de mistura, tá? É um tema específico da química geral, né? Bom, quando se fala em polaridade das ligações, das moléculas, tá? A gente está falando de afinidade entre as substâncias. Porque as moléculas, elas podem ser classificadas como apolares ou polares. As moléculas apolares são aquelas desprovidas de polo, né? Esse prefixo A que aparece aqui na frente quer dizer não. Então são moléculas que não têm polos. Que tipo de polo, Alan? Positivo e negativo. Tá? Polos são extremidades. Na Terra você tem o polo magnético norte, você tem o polo magnético sul. Nas pilhas você tem o polo positivo, o polo negativo. No plano político, econômico, você tem capitalismo e socialismo. Né? Então você tem as extremidades. Então moléculas apolares são moléculas que não têm polos, que não têm polo positivo nem polo negativo, como por exemplo o CO2. Certo? O CO2 é uma molécula desprovida de cargas acumuladas em um certo ponto da molécula, né? Então não vai ter polos. Diferente, por exemplo, da molécula de água. Tá? A molécula de água ela tem polos, tá? Onde o oxigênio é o polo negativo e os átomos de hidrogênio vão formar ali os polos positivos. Então, a água é uma molécula polar, ela tem polos, polo negativo e polo positivo. Já o CO2 não tem. A polaridade das moléculas está relacionada com duas características: a geometria molecular, certo? E a diferença de eletronegatividade. Tá? Não vou me estender muito aprofundando aqui, mas é uma dica, né, para que você possa estudar polaridade das ligações, dê uma reforçada em geometria molecular e diferença de eletronegatividade, tá? O fato, por exemplo, da molécula de CO2 ter uma geometria linear contribui significativamente para que ela seja uma molécula apolar. Já a água, por ter uma geometria angular, ela passa a ser considerada uma molécula polar. E por que eu estou falando disso? Né? Porque existe uma regra na natureza que semelhante só se mistura com semelhante. Substâncias apolares se misturam com substâncias apolares. E substâncias polares se misturam com substâncias polares. A gente pode destacar aqui exemplos de substâncias apolares, como principalmente os hidrocarbonetos. Tá? Os compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio. E eu posso destacar aqui como substâncias polares a água. Né? A água, e também existem as substâncias anfipáticas ou anfifílicas, como o álcool, né? Os alcoóis ou álcois, tá? Eles apresentam uma parte da cadeia polar e uma parte apolar. Né? Então, por exemplo, o etanol, aqui em cima, ele tem essa parte da cadeia, que é uma parte hidrocarbônica, né? Apolar, enquanto a hidroxila vai ser uma parte polar. Certo? Onde o oxigênio é o polo negativo e o hidrogênio é o polo positivo. Tá? Então ainda tem esse terceiro tipo de substâncias, né? Que são as substâncias anfipáticas, as chamadas também anfifílicas. E detalhe, as substâncias anfipáticas, elas se solubilizam nas duas, né? Nos dois tipos de solvente, tanto no solvente apolar como no solvente polar. Né? Então o álcool tem essa característica, por isso que ele se dissolve bem na gasolina, mas também consegue se dissolver na água. Tá? Agora, lógico,
quanto maior o tamanho da cadeia carbônica, quanto maior o tamanho da parte apolar da molécula, diminui a solubilidade daquele composto na água, tá certo? E, só aproveitar o gancho, os compostos iônicos, que são aqueles formados por ligação iônica, como os sais e as bases, se dissolvem nos solventes polares, tá? O sal de cozinha, né? O hidróxido de sódio, que é uma base, né? A soda cáustica, se dissolvem bem na água, mas não se dissolvem bem nos solventes orgânicos, como o benzeno, como o tolueno, como o ciclohexano ou o hexano, tá? Então, falar de polaridade de moléculas, a gente está falando dessa característica, né? Se a molécula tem ou não tem polos, e é fundamental para entender se essas substâncias vão se misturar ou não, tá? Sempre tem em mente que substâncias iguais se misturam e substâncias diferentes não. Então, isso vai explicar também, por exemplo, por que é que o óleo não se mistura com a água, e nem a gasolina se mistura com a água. Bom, agora voltando aqui para a questão, ele quer que você marque qual subetapa vai acontecer unicamente usando como critério de separação a polaridade, né? Então, seleção do grão. Ele fala aqui, ó, o que ocorre na seleção dos grãos? Separação de sujidades mais grossas. Bom, aqui tem a ver com o tamanho das partículas, né? Provavelmente pode ser feita uma filtração, uma peneiração, né? Eu acho que até o mais indicado seria uma peneiração, tá? Já que a gente está trabalhando aqui com materiais sólidos, né? Tá? Então, eu vou até riscar aqui, ó, filtração, vou colocar peneiração. Aqui a gente está trabalhando com substâncias sólidas. Também chamado de tamização, viu, gente? Separação de polpa da casca. Bom, isso aqui você vai usar outras técnicas, né? Como, por exemplo, a catação, tá? Você aplica ali uma maneira de você retirar, tá? A polpa da casca, você vai descascar ali, não tem nenhuma aplicação ali de um processo de separação que envolva como unicamente o critério de polaridade. Rompimento dos tecidos e das paredes das células. Trituração, né? Trituração não está aqui relacionado com também a polaridade das substâncias, né? Triturar é um processo físico que você vai diminuir o tamanho das partículas, né? Empregando uma força mecânica, tá? Cozimento serve para aumento da permeabilidade das membranas celulares, tá? Aqui, aumentar a permeabilidade, isso aqui pode até causar uma certa dúvida no aluno, né? Poxa, permeabilidade, né? Será que tem a ver com polaridade? Né? A permeabilidade é tornar as células mais receptivas a outras substâncias, né? Você diminui, por exemplo, a parede celular, né? Então, você acaba aumentando a troca de substâncias com a célula. Aqui também não está relacionado com a polaridade das moléculas. Remoção, aqui na prensagem, você tem a remoção parcial do óleo, tá? Remover parte do óleo, você pode empregar, por exemplo, a decantação, né? Você pode aplicar a decantação, você pode utilizar algumas substâncias capazes de interagir com o óleo, né? Uma técnica muito comum também é a separação magnética, você enche aquele óleo de metal, joga ali ferro em pó e com o ímã você atrai esse ferro e o óleo vem junto. Então, eu posso empregar aqui algumas técnicas físicas, né? Que não necessariamente tem a ver com a polaridade. Extração, obtenção do óleo bruto com hexano. Essa seria nosso item correto, né? Porque a partir do momento em que eu vou extrair o óleo vegetal utilizando um solvente, tá? Utilizando um solvente orgânico de caráter apolar, está relacionado sim com a polaridade, porque esse composto orgânico, esse solvente orgânico, que é o hexano, ele vai interagir bem com o óleo, e os óleos eles têm caráter apolar, então, como o hexano é um solvente orgânico apolar, e os óleos são ácidos graxos apolares, né, de caráter apolar, vai acontecer uma interação muito bacana entre eles, que o hexano consegue remover o óleo dos vegetais, né? Então, a técnica que você
precisa usar como critério a polaridade das moléculas é a extração. E a destilação usa-se como critério o ponto de ebulição. Tá? Você tem substâncias diferentes em que eu aqueço a mistura para que uma das substâncias vaporize e a outra não. E depois de vaporizado, esse vapor passa por um condensador, onde ele vai ser resfriado e vai voltar a ser líquido. Então, o critério que a gente usa aqui, no processo de destilação, seria o ponto de ebulição. Portanto, o item correto para essa questão seria o item D, tá? Extração envolve aí as polaridades das moléculas. Bacana?